Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Felipe, educador aqui na Casa Pequeno Davi. Também fui educando, no ano de 2006 até o ano de 2016 e hoje retorno para essa casa enquanto educador, que chego em 2019, já estou há alguns anos aí e vim hoje falar um pouquinho sobre a minha prática, o meu dia a dia aqui na Casa Pequeno Davi enquanto profissional dela. Então, gente, sempre que a gente chega aqui na Casa do Pequeno Davi, a gente chega um pouquinho mais cedo, acolhe as crianças e adolescentes. Então a gente chega com aquela agitação, Os meninos muitas das vezes é eufórico, outros já mais quietinho, mas a gente chega, tranquiliza esses meninos, dá um pré-lanche a ele e em seguida vamos para o pátio. Depois, quando chegamos no pátio, a gente já forma uma grande roda. Nessa roda a gente tenta ou acalmar ou agitar. Isso vai depender de como as crianças e adolescentes elas estão no momento. Então, quando formamos essa roda, a gente sente essa energia e a partir dessa energia a gente começa a desenvolver algumas atividades específicas. Então, se as crianças estiverem e adolescentes estiverem muito agitadas, a gente já faz uma prática de respiração ali profunda. Então a gente respira 3 vezes, pede para eles colocarem as mãos uma em cima do umbigo e outra abaixo do umbigo, para eles sentirem mesmo esse ar entrando e saindo. Então a gente fala, respira pelo nariz e solta pela boca. Então a gente faz muito essa prática para tentar mesmo acalmar, diminuir um pouco a ansiedade do dia a dia. E aí a partir desse momento, já que eles estão ali agitados, a gente começa a cantar uma música que é um mantra, a gente chama de mantra. Uma das músicas, Essa música, ela fala um pouquinho sobre a natureza, Doce encanto da palavra que encanta meu coração. Então, a partir desse momento, a gente já vai sentindo aquela energia se acalmando. Então, finalizando a música, finalizando esse canto, que pode ser da escolha de cada um de vocês, do momento que os meninos e meninas aprenderem sobre ela, porque é importante que eles cantem, participem desse momento. Então, vocês ficam aí a escolha. A gente só faz aqui com os meninos, tanto essa música quanto as da própria instituição, as músicas institucionais que foram eles e elas que criaram, inclusive, ajudaram a criar. Então, a gente tem essa prática quando os meninos estão um pouco mais agitados. Já quando os meninos já estão relaxados, então a gente já parte para dar uma, uma levantada. Então a gente faz alongamentos, a gente pula, a gente ri, a gente canta também músicas mais agitadas que vão contagiar, mudar aquela energia toda. Então, geralmente, pelo turno da manhã, a gente faz essa parte mais agitada, de alongar, de se acordar. Respira também, porque respirar é importantíssimo nesse processo. Então, a gente sempre está respirando com eles e elas. E começamos a fazer alguns alongamentos ali para dar uma animada, Às vezes, alguns educadores faz algo específico, ou dança, ou a gente também convida os meninos para participar desse processo, porque o processo ele sempre tem que ser construtivo. Então, alguns deles já pegaram, por exemplo, os exercícios que a gente faz, os alongamentos. Então, eles mesmos, as crianças mesmo, assim, de 6, 7 aninhos, eles mesmo vai lá, a gente faz isso, aí todo mundo imita. Então, a gente alonga os braços, vai, desce até o chão. Depende muito desse até o chão que eu digo com as mãos, E depois respira e solta. Então vai depender muito também se eles querem fazer esse processo acontecer de acolhida. Então as práticas, os métodos que utilizamos são esses, A prática da respiração, a prática do alongamento, a prática do canto, porque é muito importante também em alguns momentos de euforia ali, chegar a cantar uma música mais calma, mas que fale dessa vivência, que traga essa emoção, que é estar vivo, vivenciando em coletivo com outras pessoas. E aí, gente, a gente deixa em aberto para que as escolhas sejam feitas a partir do momento que vocês estão vivenciando. Então tem essas duas práticas que podem ser diferenciadas, tanto essa mais agitada quanto essa mais calma. Esse é o nosso momento inicial, a gente chama de harmonização inicial. Então a gente se harmoniza entre os pares. A gente vai ali no coletivo, em roda, sempre em roda, para que a gente possa chegar cada pessoa que está ali naquele momento, que está conosco naquele dia. A gente se olhe nos olhos e veja quem está aqui conosco hoje. Então a gente sempre vai em roda. E aí, como eu falei, vai depender. As crianças e adolescentes estão agitadas ou estão mais calmas. Então a gente diferencia as práticas. E aí, claro, é sempre que vai estar assim? Não. Às vezes a tarde também pode chegar mais calmo e amanhã chegar também mais agitado.
Então a gente observa esses padrões de comportamento. A partir do que a gente observa, a gente desenvolve justamente as práticas que eu falei. A acolhida é isso, é um momento de entrosação, né? Da gente estar chegando na casa ou no espaço que vocês estejam da educação, certo? Mas que a gente se olhe, se veja, sinta quem é que está ali e possa se conectar, pelo menos nesse momento inicial. Geralmente costuma durar ali cerca de 10, 15 minutinhos no máximo, para que a gente possa ir para as nossas atividades. Já agora, puxando um pouquinho para o meu fazer aqui na Casa Pequena Davi, enquanto professor de música e de letramento, né? Especificamente da turma de violão e de letramento para crianças. Aí, gente, são dois mundos diferentes, né? Voltando agora um pouco para a música, eu chego na sala, né? Se a turma estiver ali desanimada, a gente dá aquela animada, dialoga, pergunta se aconteceu algo. Então, sempre estamos em roda, né? Toda vez que chegamos aqui, as atividades costumam ter essa prática de ser em roda, né? A gente tem esse privilégio por ser uma organização da sociedade civil. Então, a gente sempre está em roda, pergunta como é que estão, se for vindo de um final de semana, como é que foi esse final de semana, né? É importante a gente conhecer, saber como é que eles estão naquele dia, porque, como eu falei, a gente trabalha bebendo também da fonte da educação socioemocional. Então a gente tem que entender como esses adolescentes, essas crianças chegam para nós, para que a gente possa estar desenvolvendo em seguida nossa atividade. E aí, a partir desse momento, né, de perguntar se está tudo ok, eu começo a desenvolver minhas práticas. No violão em específico, eu trabalho muito a questão da musicalização, né, o processo construtivo. Então vai no dedilhado, né? Vai ali na teoria musical, tento mesclar a prática com a teoria. Já quando vou para um outro dia, tem dias específicos da semana que eu trabalho oficinas temáticas, porque a Casa Pequena Davi, ela justamente trabalha com base em temas, né? E esses temas são todos direitos humanos. Então, tudo aquilo que viola os direitos da criança e do adolescente, a gente trabalha aqui na Casa Pequena Davi. Seja o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, sejam as violências que eles vivem, né, na comunidade, seja também o trabalho infantil, um tema aqui muito trabalhado mesmo durante todo o ano. A gente discute sobre essas temáticas, porque são coisas que eles trazem para nós que sofrem no dia a dia. Então é importantíssimo que a gente tenha acessibilidade para trabalhar esses temas com eles, né? Discuta esses temas com eles. E aí, já trazendo um pouquinho da metodologia da educação popular, né? E que diz que tem um método para ser seguido, né? A acessibilização ao tema, o aprofundamento teórico e em seguida o plano de ação, né? Isso fala muito da prática da metodologia popular. Ou seja, o que é, Matheus, isso? Como é que se dá isso? Como é que eu faço para trabalhar essas temáticas bebendo dessa fonte? Então, por si só, os nomes mesmo que já se explicam, né? Essa parte do sensibilizar o tema. Como é que eu faço? Eu, Matheus, como é que eu costumo? Eu coloco em roda, muitas das vezes coloco uma peça de centro que vá dialogar, por exemplo. Uma peça de centro é você colocar algo no meio da sala que chama atenção e que dialogue com o tema. Por exemplo, se for discutir trabalho infantil, de repente colocar fotos ali, né, tendo cuidado de não expor outras crianças, né, coloca alguma manchinha no rosto das crianças, né, algo que dialogue, ou próprio livros que falem sobre o trabalho infantil. Então a gente coloca ali no meio, certo? E eu formo uma roda. Eles já vão ter uma noção do que vamos discutir no dia. Então a gente faz essa peça de centro e começa a dialogar sobre o tema. Esse é o processo que a gente chama de sensibilização ao tema. O que é esse sensibilizar? É justamente a gente pegar o conhecimento que eles têm em relação a esse tema. Se for trabalho infantil, como falei. Então, gente, vocês conhecem, já ouviram falar ou sabem o que é trabalho infantil? Então a gente se sensibiliza em relação ao tema, a gente pergunta a eles trazem as informações do que eles conhecem. É muito importante que eles façam parte desse processo. E no total, como um todo. Então, conhecendo a temática, se eles conhecem ou não, a gente começa a se aprofundar. Então, eles trouxeram ali, né? Constrói um balão, pega uma cartolina, faz algum desenho, coloca as informações que eles sempre anotem. Anotem sempre as informações que eles trazem para você e, de certa forma, tenta expor, porque a gente vai trabalhando com aquilo que eles trouxeram para nós. Depois desse momento de sensibilização ao tema, a gente começa a aprofundar. Então a gente pode ir, por exemplo, aqui na Casa Pequena Davi a gente tem uma sala de informática, a gente pode ir para a sala de informática. No caso, a gente tenta usar o celular, tenta não colocar o celular de lado. Então, se for
se for preferencialmente, vocês podem também utilizar o celular. Pedir que eles comecem a fazer algumas buscas, algumas pesquisas mais aprofundadas, por exemplo, trazer dados, buscar dados, né? Isso é com o trabalho com adolescentes. Já com crianças é um pouco diferente, mas calma que eu falo daqui a pouco. Com os adolescentes ainda continuando, a gente pode ir para uma sala de informática, pesquisar alguns dados, e aí, gente, quantas crianças estiverem em situação de trabalho infantil esse ano ou no ano anterior? Então, é importante que a gente vá pesquisando esses dados, quais são os canais de denúncia, como é que a gente pode fazer para enfrentar o trabalho infantil. E aí a gente já começaria a entrar no plano de ação. Então, o plano de ação ele tem que ser construído por eles. Gente, certo? A gente fez tudo isso, conversou sobre o trabalho infantil, e agora, o que a gente pode fazer? Então, a gente já parte para o plano de ação, que a gente chama de planejação. A planejação é justamente essa parte que os meninos vão refletir e como a gente pode fazer, por exemplo, para diminuir o índice de trabalho infantil. Claro que isso é de uma forma, né, que seja de acordo com a realidade deles. Como é que a gente poderia, gente, para informar as pessoas que o trabalho infantil existe, por exemplo? Então, vocês podem perguntar isso para ele. A gente pode distribuir panfleto, a gente pode fazer um lambe-lambe, que é a prática de colocar justamente informações sobre o trabalho infantil no poste, aquela velha... As pessoas usam, as cartomantes utilizam muito os lambe-lambe, né? Só que de forma diferente, né? Agora, o lambe-lambe ele tem essa especificidade de ser algo político, né? Que, por exemplo, uma violação de direito que esteja acontecendo e a gente está dando essa informação para as pessoas ficarem atentas. Pronto. É nessa perspectiva mais política e militante, certo? Então, gente, a gente tem esses 3 passos para serem seguidos, certo? Com os adolescentes, costumo trabalhar dessa forma, sempre em roda de conversa, pegando as informações dele, a gente indo para fazer pesquisas e depois construindo algum plano de ação voltado para aquele plano, para aquele tema, certo? Geralmente, a Casa Pequena Davi toda se mobiliza para isso. Então a gente faz mobilizações. E nessas mobilizações, cada turma pode se manifestar de uma outra forma, né? Para justamente fazer o plano de ação neste dia e desse dia a gente conseguir compartilhar os conhecimentos, certo? Para outras pessoas. Já com as crianças, é um trabalho mais de conhecimento mesmo. Então, por exemplo, agora estamos trabalhando gênero. Como é que eu vou trabalhar isso com criança? Como é que eu vou trabalhar essa temática gênero com crianças de 6, 7 e 8 anos? Já eu fiz algumas dinâmicas, eu trabalho muito dinâmicos, com dinâmicas. Por exemplo, nesse primeiro momento vai ser o autorreconhecimento. Então, o autorreconhecimento, a autovalorização. E aí eu utilizo muito a dinâmica do espelho, que é você colocar numa caixa o espelho e eles se olharem. Como é que eles se veem? O que eles têm de bom? O que eles apontam como bom? Não tento trazer essa parte ruim. É sempre o bom. Quais são as qualidades que você possui? Quem é você no mundo, né? Ou isso pode ser, geralmente vai ser em desenho. Eles colocam ali desenho ou falado mesmo para toda a turma ouvir, certo? Então a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? A gente tenta quebrar alguns tabus, estigmas que existem, por exemplo, né? O que é coisa de menino, o que é coisa de menina para eles, o que eles escutam no dia a dia deles e como é que a gente pode sair dessa caixa. Sair dessa caixa é o respeito. Então a gente, atrelado a essa temática, eu estou trabalhando muito a questão do respeito. Respeito às diversidades, respeito às diferenças. Eu disse para eles que nós somos iguais no limite de nossas diferenças. Então, a gente tem a nossa igualdade enquanto ser humano, ser vivo, uma pessoa que dialoga, fala um com o outro, conhece o outro, mas eu sou você? O tio Matheus aqui é igual a você? Então, olha, tá vendo? Nós somos diferentes. E o que nos resta? Aí eles falaram a palavra respeitar. Então a gente vai já trabalhando nessa perspectiva de respeitar as diferenças. Então a gente pode utilizar isso, vai trabalhando assim, devagarzinho. E claro que não é doutrinando uma criança adolescente, é deixar que ela fale o que ela sente e o que ela escuta no dia a dia. E justamente, lembra, a gente pode pegar, por exemplo, e quebrar esses tabus. No caso, desenha um quadrado, anota tudo o que eles trouxeram e digo, então vamos quebrar, gente, isso aqui. Vamos desconstruir para construir. Como é que a gente faz para respeitar as diversidades? Então a gente vai trabalhando nessa perspectiva em relação a essa temática gênero de respeito.
Eu acho que é isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês um pouquinho, né, de como é, meu dia a dia aqui, como é que nós fazemos para trabalhar com crianças um pouquinho, né, e com adolescentes. A gente está aqui fazendo parte do projeto Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar. Espero que vocês gostem dessa videoaula. Fiquem à vontade para conhecer um pouquinho mais do nosso canal aí no YouTube. É isso, meu povo.